Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Você tá no meio, né? Não, eu vou, quando disser aí, eu te pergunto. Eu começo a perguntar e tu... Eu vou repetir a pergunta, que é pra ele. Em relação a assim, um filme que você não recomenda, uma animação que você considera, eu sei que isso é chato de dizer, né? Porque, enfim, mas assim, uma recomendação que você acha que, sei lá, não ficou bacana, ou que você observa mais erros, ou que a técnica não funcionou legal com a história, alguma coisa assim que... Vários, né? Tem vários, mas... É mais fácil dizer o que não presta do que o que presta, né? É coisa do ser humano, mas tem vários. A gente... Olha, uma coisa que eu detesto é cópia, por exemplo. Ratatouille, aí vem um cara e faz o Ratatouille. É podre, cara. Eu nem ouvi Os falar. movimentos são horríveis, a história é pior ainda, iluminação horrível. A cidade maravilhosa. Terra de sol, de calor, uma das mais belas paisagens do mundo. Uma cidade abençoada. É ali que se passa a nossa história. No Ratatouille. Qual é o segredo de vocês? Temos ingredientes raríssimos. E de onde eles vêm? Aí vem em casa o cara faz carrinhos. Aqueçam seus motores e preparem-se para conhecer Rodópolis. Uma cidade onde os carros falam e pensam como gente. Ninguém fala em outra coisa a não ser corrida pra cá, corrida pra lá. Eu adoro quando chega a estação da corrida. É o mês mais divertido do ano. Sempre tem. Eu não escutei nem falar desses filmes. E é produzido aqui no Brasil. Ah, Então, então tem várias dessas produções piratas, né? Que são cópia, que tem por aí. Nossa senhora. Criança adora, né? Mas coitadinha da criança ela não entende. Mas é horrível. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai agora para o intervalo. E quando a gente voltar, a gente vai observar uma animação que o Cláudio trouxe aqui pra gente, que é uma animação que foi indicada ao Oscar e tudo mais. E a gente vai observar um pouco desses aspectos técnicos e comentar um pouco sobre o que a gente vai estar vendo, ok? Como é o nome da animação, Cláudio? A animação se chama Golf Broker. Ok, que foi indicada ao Oscar em 2009, não é isso? 2007. 2007? Isso, foi indicado ao Oscar. Correu lá com outros curtas de animação. E foi produzida por um estúdio chamado Blur Studios. É americano? É um estúdio americano, especialista em games, mas em paralelo aos games que vai produzindo, eles sempre vão fazendo curtas, que nem a Pixar fazia, no começo ainda faz hoje, né? E essa animação, um dos criadores dela é o Kit Long, que a gente teve a presença dele lá em Manaus, antes a gente chegar aqui em Fortaleza. Atualmente também é professor online nosso, convidado. Ajudou aí na parte do conceito da história, né? Antes de você fazer como um filme, você precisa ter um conceito. Aí desse conceito você faz um planejamento visual, que é o storyboard. Então ele também participou desse storyboard. Espécie de história em quadrinhos, né? Sem muitos detalhes, ou com muitos detalhes, dependendo do diretor. Dali, desse storyboard foi para uma edição, um programazinho chamado After, que é feito uma técnicazinha que é juntar o storyboard com o som, que a gente chama de animatic. Para dar você justamente saber o time, por exemplo. O time que levou aí para ele pegar nas orelhas. Lá no animatic tem que estar isso. Não animado, mas tem que estar lá. Demorou tanto tempo para ele pegar e puxar a orelha para baixo. Para bater nessa placa, no poste. Não é animação ainda. Se trata de quadros em time, né? Um time já específico lá. É um storyboard animado, né? Storyboard animado. Provavelmente tem uma trilha sonora, tem alguns efeitos sonoros já pré-produzidos. E aí a gente está vendo nessa animação que, por ser uma animação assim a céu aberto, né? Então ela tem muito detalhe assim da própria vegetação, da poeira, né? Então é uma coisa realmente que a gente vê que é bem... Essa parte mais técnica, a maioria dos estúdios, médio para grande porte, eles produzem muito bem, né? Mas aí, não só a história foi boa, como também foi muito bem produzido, muito bem animado, né? E a Blue foi muito feliz isso aí, teve uma repercussão enorme, 1 milhão de hits no YouTube depois, ganhou vários festivais.
tava lá na indicação do Oscar e tudo. E depois do storyboard, claro que eles vão modelar cada parte disso aqui, é um trabalho enorme. Então tem que modelar essas plantas. Tudo que se mexe aí foi modelado. Ou cenário também pode ter sido modelado. Às vezes você usa um truque de colocar um cenário pintado por trás. Esse céu, por exemplo, não tá mexendo. Entendeu? É um fundo pintado, ele bota por trás do que foi modelado. As plantas mexem um pouquinho, pode ver. E os conceitos assim de animação mesmo dos personagens, assim, essa coisa bem cartunesca, porque isso é uma coisa que ela não busca retratar o real, né? É uma coisa mais... De forma alguma. Depois que isso é modelado, vai pra animação, né? Como você falou. E... eu acho engraçado. E depois é feito vários conceitos em cima de cada movimento do personagem. Dificilmente fica dentro do real, sempre vai pro lado do ilusório, do imaginário. Então tem uma série de coisas aí, como o movimento dessa cauda, o movimento de achatar e esticar, o movimento de avançar e voltar. Então tem uma série de fundamentos aplicados dentro de um curta desse. Você vê que é pequeno, né? Tem 4, 5 minutos, mas olha o tanto de gente trabalhando, inclusive brasileiros trabalhando também. E dá muito trabalho, demora assim 6 meses a 1 ano ou mais, dependendo da quantidade de pessoas envolvidas. Agora a gente vai pro encerramento e pronto, beleza, fechou. Vai pro intervalo, não tem intervalo de novo não. Valeu, obrigadão aí. Até amanhã, né? Até amanhã. Valeu. Só falar aqui. Só vai eu e ele. Beleza. Beleza, valeu. Valeu, Edmundo, obrigado, viu? Falou. Eu esqueci de avisar. Não tinha silicone para bíceps. Comprei de um outro. Disseram que dá no mesmo. Voltamos agora aqui com a última parte do nosso Telemaquinando. Hoje a gente entrevistou o Cláudio Martins, que é professor de animação. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com ele, que tenha dado aí para desmistificar algumas coisas dessa coisa da animação, né? E agora no nosso momento Tuitão, no nosso momento agora, a gente vai falar aqui sobre o que vier na nossa cabeça, né, Deus? Claro que a gente também não vai dar uma de Marieiro Nilbe, vamos fugir muito do assunto. A gente vai sempre tentar focar um pouco no tema do programa de hoje, no caso. Hoje, como a gente falou de animação, então, Deilson, já assistiu essa... Tem uma animação que está no cinema agora, que o nome é Meu Malvado Favorito, já assistiu? Já. Gostou? Não. Por quê, rapaz? Eu achei tão boa. Rapaz, pra quem viu já, tem uma parte nessa animação que eu acho que não é pra criança, cara. Que é uma parte que a menina entra tipo num guarda-roupa que tem espinho, que tem filme de terror, sabe? E aí ela entra e aí fecha, aí escorre uma parada vermelha, aí o cinema ficou em silêncio. Aí, porra, verdade ou não, a criança traumatizou, né? Aí quando sai era o suquinho de morango dela. Pois, eu achei essa cena fenomenal. Eu achei assim um dos ápices do filme. Aí, rapaz, você compara com Os Incríveis, qual a cena dos Incríveis que tem uma coisa dessa? Não tem, cara. Mas Os Incríveis, a proposta dos Incríveis era outra. A proposta dos Incríveis era aquela coisa de manter essa coisa de super-herói e dar o tom humorístico. Esse Meu Malvado Favorito tem essa coisa dele ser vilão, né, e tudo. Mas assim, eu acho que... Mas é um filme que ele aborda temas até um pouco mais... Se a gente for parar pra analisar, eu acho que tem uma coisa séria naquele filme, que ele pega essa coisa da adoção das crianças, não deixa de ser uma temática que não é, tu não concorda não? Vamos fazer uma análise pequena eu do filme acho agora. Que não, peraí, o cara é um cara traumatizado porque era, como é que fala, adotado, ele é adotado, não era órfão. Ele não era órfão, ele era maltratado pela mãe, ele era mal reconhecido. Um cara traumatizado, maltratado pela mãe, que traz 3 crianças pra casa pra roubar uma arma de outro cara. Isso é engraçado. Pra que complexidade maior do que essa? Na psique humana, você tem o Freud ia explicar muita coisa disso. Os traumas da infância do rapaz. A psique humana. Rapaz, Freud. Obrigado, voz do além. Mas eu acho interessante isso, porque assim, animação hoje em dia, Deilson, eu acho que
ela não tá mais voltada exclusivamente para o público infantil, não, cara. Depende da animação. Eu acho que tem animações que já são voltadas para o público já mais adolescente e até adulto. Mas é bom ser para criança, né? Mas, justamente, para quem tem o interesse de fazer uma animação para criança, aí faz um Toy Story, faz uma coisa assim. Mas eu acho que as animações hoje em dia, talvez a tendência seja ela se expandir para essa coisa mais um público também para o público adulto. Eu acho o próprio Toy Story 3 que você também assistiu, né? Eu ouvi dizer que você gostou muito. Gostei. Eu vi no seu Orkut que você gostou muito, você chorou, lembrou da sua infância. Exatamente. O próprio Toy Story 3, eu acho que ele, dos três, ele já traz um tema mais adulto. Ele mantém aqueles mesmos personagens, mas ele já traz um tema mais adulto. Com essa coisa do desapego, eu senti um tema mais adulto, assim, eu senti que foi um filme mais triste, sabe, uma coisa mais complexa. Não é que ele é adulto, é que ele é nostálgico. Desde o primeiro ele é um filme nostálgico. No primeiro que você assiste, aí ele já é tipo, pra você lembrar dos seus brinquedos, tá? Aquele brinquedo que você gostava, do seu melhor amigo e tal. Aí no segundo ele já pega, como é o segundo que eu não lembro? O segundo é com que ele vai ser vendido lá para um colecionador de brinquedos, até aquele maquinista. Que é quando entra a Jessie, que é aquela... Aí o segundo ele já mergulhou pro universo do brinquedo, né? O brinquedo esquecido. Aí nesse terceiro ele já pega nostalgia no talo, né? O cara tá indo pra faculdade e os brinquedos velhos. Mas nostalgia, ele seguindo a nostalgia no nível até chegar no máximo, pro cara chegar no cinema e sair chorando. Mas eu acho que tem os temas, por exemplo, o terceiro... É porque essas animações, apesar a gente, por mais, por exemplo, o Toy Story que seja feito para criança, mas eles têm muita coisa por trás, tá entendendo? O próprio 3, aquela coisa do quartel ali, da prisão e aquelas ondas e tudo aquilo, tudo remete para essa coisa mesmo de guerra, tá entendendo? E tudo. Eu tô falando isso porque eu senti isso também. E eu li na internet outras pessoas que sentiram a mesma coisa. É uma coisa mais adulta, entendeu? É uma coisa que não fica aqueles brinquedos ali, o Andy vai esquecer a gente. Não, eles estão ali, tem aquela coisa de serem pegos e tudo que lembra... De seguir em frente. De seguir em frente. E aquelas cenas na creche lá, pra que mais referência do que aqueles carros passando com a luz e procurando aquelas coisas? Parece campo de concentração, não é?